Bom, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, por conta de um post que eu vi lá no Instagram do The Pink Lemonade, é uma imagem, né, muito legal, que se chama Self Portrait. Eu tô na minha colinha aqui, e é do Luca Kabelashvili. Deve ser essa aí a pronúncia, um nome um pouquinho complicado de pronunciar. Mas é uma imagem que, inclusive, está aqui na thumb do vídeo, que ela retrata uma fila de pessoas, né? E só uma pessoa saindo dessa fila. E isso aqui retrata muito bem quando a gente quer entender, né, sobre o efeito manada. Provavelmente, se você for uma pessoa que se ofende fácil, que não está preparada para ouvir algumas verdades, e se a carapuça servir, o melhor você fazer é você pular esse vídeo, né? Porque aqui a gente vai falar e vai colocar o dedo nas feridas. É importante que a gente tenha esse autoconhecimento e autodesenvolvimento para saber avaliar se a gente é manada, se a gente não é, se a gente quer continuar sendo, se a gente não quer continuar sendo, né? Primeira ideia que vem na nossa cabeça quando a gente fala nesse assunto, questão política, né? É muito fácil associar esse efeito manada com um idealismo político. E na minha visão, ele tem muito a ver com política, sim, e ao mesmo tempo não tem, né? Eu vou tentar elucidar isso pra gente entender. Por que tem, né? Porque tem a ver esse efeito manada, e eu não vou fazer a ad hominem aqui de falar de um lado ou de outro, ou de qualquer situação que exista política definida, mas o importante é a gente saber, todos os lados, né? Sem distinção nenhuma, existe um efeito manada. É óbvio que um dos lados até se apropriou um pouco desse nome de forma indevida, né, como um apelido, mas a gente tem que ficar atento, porque qualquer ideologia, né, que a gente não questione, que a gente siga aquela ideologia de uma forma sem questionamento, a gente está sendo manada, né, está sendo gado inevitavelmente dentro de qualquer situação. E por que não tem a ver com política, né? Por que também é algo fora desse cenário mais óbvio? Porque desde que o mundo é mundo, é importante que exista a manada e que exista pessoas que tenham esse perfil de sair da manada, né? O que é esse efeito? Para resumir o efeito manada, né? Para resumir essa estrutura, é a questão de pertencimento, né? Você tem que entender que as pessoas, elas geralmente simulam situações, simulam vontades, simulam gostos para pertencer a um certo grupo, né? A um certo grupo de pessoas. Porque o ser humano, ele é um ser social, né? Ele é um ser que ele precisa pertencer, ele precisa se adaptar para que pessoas validem e que você esteja dentro de um grupo de pessoas maior do que você mesmo. Para que você faça isso, você tem que atender a alguns conceitos sociais, né? Esses conceitos sociais, eles são pré-estabelecidos culturalmente por cada local, né, e cada subgrupo, e para que você entre dentro daquele grupo, para que você faça sentido dentro daquele grupo, você precisa se adaptar. Seja ele um grupo, por exemplo, vamos dar um exemplo de um grupo religioso, em que pessoas frequentam a igreja, frequentam um local específico e cantam músicas específicas. Para você entrar dentro daquele cenário, daquele grupo de pessoas, daquele pertencimento, você precisa começar a fazer as mesmas coisas que essas pessoas para você se pertencer. A mesma coisa acontece, sei lá, para pessoas que curtem futebol e que gostam de assistir o jogo num bar específico, né? E que aquele bar ele tem um lifestyle específico. Vamos imaginar uma pessoa, tá? Que ela é uma pessoa sozinha e que ela não tem esse entendimento de forma muito clara de si mesmo. Aí ela pensa assim, cara, preciso me encaixar, preciso me encontrar, né? Então ela nem gosta tanto de futebol assim, ela vai no jogo de futebol lá com os caras, com os amigos que ela projeta querer fazer amizade, pra estar junto, né? E aí ela começa a frequentar lugares, se adaptar em ambientes e que ela não necessariamente está satisfeita, não é exatamente o core dela. Isso acaba acontecendo um distanciamento, né, do eu, de você mesmo perante uma necessidade de socialização com outras pessoas. Isso é muito prejudicial porque, primeiramente, você desconecta de você mesmo, você projeta algo que você não é para agradar outras pessoas, sendo que seria muito mais fácil, né, você ser você mesmo, ser autêntico, e aí sim as pessoas se conectam com você. Por quê?
Vai ser mais fácil as pessoas se conectarem em algo que seja verdadeiro e vai ser mais confortável para você se você realmente for você mesmo e não ficar emulando sistemas sociais para você se adaptar e se encaixar. Isso acontece demais, né? Demais na sociedade. As pessoas, elas acabam buscando essa validação a todo momento. É o que a gente vê, por exemplo, na política. A política é exatamente isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que para mim é um dos exemplos mais esdrúxulos, assim. Acho que todo mundo conhece o Felipe Neto. Ele é um cara que, assim, como produtor de conteúdo, como uma pessoa presente na rede social, eu respeito muito. Eu acho que o trabalho do Felipe Neto é um trabalho bacana, né? Nesse sentido, você pode discordar ou não. Só que eu lembro, não há muito tempo, ele era um cara que ele era um crítico ferrenho ao Lula, né? Ele metia o pau e falava muita coisa, e brigava, e não sei o que, e falava muita coisa verdade sobre o governo Lula, né? Eu tinha muito respeito por ele por isso, porque ele era um cara que ele se posicionava de uma forma muito forte contra algo que era inegavelmente errado, né? No ano de 2022... ele meio que se transformou num cara que apoia o que ele metia o pau, né? Pra que isso? Por que que ele fez isso? Por que que ele redesenhou o idealismo dele? Simplesmente, na minha visão, tá? Eu posso estar errado, não tem problema, mas na minha visão foi que ele gostaria, né, de pertencer e parecer beautiful people para as pessoas que interessavam ele, que estava do lado de lá da corda. Isso, né, esse malabarismo mental, essa adaptação, ela não é bacana se a gente for pensar no indivíduo, porque claramente, ele é um cara que ele tem as convicções, ele tem o ideal, ele sabe quanto a vida dele é pautada no posicionamento político dele, e ele muda, né? Ele faz um malabarismo mental para defender algo que na teoria está na moda com a galera da cultura, de pessoas que, obviamente, ele tem os interesses políticos dele, né? Ele tem os interesses, inclusive, de business dele. Tá tudo certo, não vou julgar, não vou... Mas vocês percebem que, assim, você deixa muito do seu caráter no jogo quando você faz esse tipo de movimento, você faz esse tipo de adaptação. Não é bacana você perder os teus valores, perder o teu consciente, perder as tuas vontades para você pertencer a algo que não seja o seu core, né? o seu verdadeiro. Uma coisa que a gente precisa entender é que sempre, na maioria das vezes, o que rege o mundo é o princípio de Pareto, né? Para quem não sabe, o princípio de Pareto sempre é 80-20, né? 80% das coisas regem 20% dos resultados de qualquer coisa, né? Isso é um princípio que ele opera sobre muitas coisas e pode ter variáveis em algumas situações, né? Mas o princípio de Pareto ele é muito utilizado, principalmente em negócios e principalmente no entendimento de comportamentos, né, de pesquisas, enfim. O que eu vejo é que 80% das pessoas, e se você está se encaixando nisso, é importante que você olhe para dentro de você mesmo, elas vão ter um comportamento de manada, né? Elas vão ser pessoas que vão seguir o fluxo de uma massa. E isso, se para você estiver ok, se você estiver confortável com isso, tá tudo bem. O que pega é que, provavelmente, se você está confortável com ser manada, com ser uma pessoa que não questiona, né? Provavelmente esse canal aqui, né, o meu papo aqui, ele não é para você. Ele não é um papo que vai resolver, ele não vai se desenvolver para você. Agora, se você for uma pessoa que se incomoda com isso, que hoje olha para sua vida, né, e que você pensa assim, cara, realmente eu tô me adaptando por pessoas que eu tô cagando. Porra, aí sim a gente tá falando uma mesma língua. Tudo bem que você não seja ainda, né, uma pessoa que tem esse descolamento, né? E provavelmente, se você estiver dentro dos 80% das outras pessoas que nunca nem vão perceber isso e nem querem mudar isso e nem estão afim de mudar isso, você tem o privilégio de poder ser você mesmo, né? Então, se você está incomodado hoje com como a sociedade funciona, se você está incomodado em que as pessoas não te entendem, não te compreendem, cara, descola disso, né? Descola dessa necessidade, dessa busca por parecer algo
e que você não está satisfeito, você não está confortável. Isso acontece demais. Então, na minha visão, se você tem essa visão clara de que você está trilhando um caminho e que esse caminho não é pertencente ao teu core, não é pertencente à tua essência, à tua visão, e você está simplesmente emulando passos para pertencer a grupos que você sabe que você não pertence, para com isso, porque você não vai se sair bem nessa, né? A única forma que você tem de você se desenvolver e conseguir encontrar você mesmo é você parar de emular coisas e você buscar fazer coisas que te preencham de verdade, né? Essa busca, ela demora muito. Obviamente, o que eu tô falando aqui para vocês é uma coisa que eu ainda tô em processo de encontrar isso, mas quando eu entendi isso, a minha vida mudou muito, né? Porque até um certo momento na nossa vida, é inevitável que a gente vá buscar coisas que não estão ligadas a nós, né? Que não estão, de certa forma, presas ao que a gente acredita ser os nossos valores, né? A gente busca outras coisas. Você tem que encontrar essa confiança, essa ideia do que você quer dentro de você mesmo, tá? É um papo que ele parece ser um papo meio de coach, assim, só que ele é um papo muito mais simples, né, do que necessariamente vai e faça. É um papo assim, ó, vamos resumir o que eu falei até agora. Você tá incomodado de estar fazendo algo que você não quer fazer, né? Pô, você frequenta lugares que você não quer, você tá fazendo amigos que você não quer fazer, para com essa porra, entra pra dentro de você e se encontra, fala assim, cara, eu realmente quero isso, eu realmente quero fazer isso, eu realmente quero entrar no relacionamento, eu realmente quero fazer aquilo. É isso. Olha pra você e tenta se descobrir, tenta achar dentro do que você quer ser, né? Não é fácil, mas tenta achar dentro do que você quer ser e faça. E foda-se a opinião das outras pessoas, foda-se, né? Se você quiser criar um canal no YouTube nichado para pessoas específicas e que você não vai ter público para isso, foda-se, só faça. Se você quer criar música, se você quer tocar um estilo de música que ninguém ouve, cara, o mundo é muito grande, né? Você tem que abrir a tua cabeça, o mundo não é o teu quintal, as pessoas que você conhece. Você tem que sair, quebrar esse casulo e entender que o mundo lá fora, né, vai ter pessoas que vão conectar com você. Pode não ser fácil, porque você tem um gosto muito peculiar, acha difícil de socializar, se adapte e realmente vá em busca do que você quer. Para de ficar se enganando, né? E tentando emular algo que não faz sentido para você. Mas também lembre que isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter esse pensamento, essa independência de pensamento, né? A maioria das pessoas, elas estão preocupadas com o que as outras pessoas vão achar de si mesmo. E a verdade é que ninguém tá nem aí, né, pro que você acha, para o que você pensa. As pessoas estão cagando para isso. Então o recado é esse. Se você não quiser, então o recado é esse. Se você tá no processo de não querer ser manada, de não querer ser mais um no pasto, cara, você tem um longo caminho pela frente. Vão te julgar, vão te colocar numa bolha, vão te chamar de estranho, vão te colocar numa situação que talvez seja desconfortável, mas você tem que se conhecer e saber que você é você mesmo. E foda-se o resto, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.